Fala, galera! Banco do Brasil chegando e a galera desesperada com a ideia de sistemas de amortização. Muita gente, Pedrão, como calcula, como faz, o que é prazo, o que é saque. Em especial, o saque, o sistema de amortização constante, gera dúvida geral e muita gente se desespera na hora de montar a tabela. Então, hoje nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês como monta a tabela do saque, passo a passo, tintim por tintim, para você nunca mais errar. Só que isso, depois da vinheta. Bom, bora lá então. Nossa missão de hoje é aprender a fazer a tabela do saque, do sistema de amortização constante, sem nunca mais errar. E a tabela é bem fácil e diferente de muitas coisas da matemática, que depende de interpretação, de análise. Aqui não, o passo é mecânico e você consegue resolver com alguns passinhos ali. Sendo passo a passo, você consegue matar e é o que eu vou te mostrar hoje. Para isso, eu separei um exemplo. Eu peguei basicamente uma questão de prova e eu adaptei ela, tirando do modelo de questão e só separando os dados para ficar mais interessante. Porque na prova, quando ela apareceu, ela já trazia parte da tabela montada, o que facilitava a jogada. Só que aqui não. Eu quero mostrar para vocês como construir a tabela do zero. Se você não tiver nada, você consegue construir do zero essa tabela. Para que, se na prova o examinador já trouxer parte dessa tabela montada, beleza. Para você facilitou. Agora, se na prova ele trouxer ali zeradona, você também sabe se virar. Então, vem comigo na tela para isso. E tá lá. Esse é o nosso exemplinho. Então, a gente está trabalhando com uma situação em que eu tenho um saldo devedor de R$24 mil, vai ser pago em 6 parcelas com uma taxa de juros de 1%. Eu não escrevi aqui, mas é pelo sistema de amortização constante, o saque. Até porque a aula ela é sobre saque, não faz sentido eu montar sobre outro sistema de amortização. Então, primeira coisa, como você vai montar a sua tabela? Você vai ter algumas variáveis aqui que vão ser o nosso período, certo? O período da aplicação. No caso, são 6 parcelas, só que eu quero analisar o período que eu tô, vocês já vão entender. Depois, na sequência, a gente tem o saldo devedor, que eu vou chamar carinhosamente de SD, o nosso saldo devedor naquele momento. Eu tenho a amortização, o que ficou grandinho, já vou diminuir para caber. Lembrando que isso aqui está aqui para depois você dar um print e já ficar bonitão para vocês. Na sequência da amortização, eu vou ter os juros cobrados naquele mês e, por fim, o que interessa, que é o que a gente vai pagar, a parcela. Lembrando que no sistema de amortização constante, a parcela ela vai ser decrescente. E eu vou explicar para vocês também aqui o motivo disso, beleza? E a gente vai começar primeiro na montagem pelo período. O período eu vou ter o período zero. Nosso período zero, o que é o zero? Contração da dívida, não passou um mês, período zero. Peguei um empréstimo hoje, comprei um apartamento hoje, a dívida começou, período zero. Depois, período 1. E aqui vamos ajustar para ficar bonitinho, já corrijo. 2, 3, 4, 5 e 6, que é justamente o nosso último pagamento. Tá lá todos os nossos períodos. E aí, o que é importante? No período zero, a gente não tem nenhuma parcela paga. A gente só tem o saldo devedor. Então, hoje, estou com um saldo devedor de 24 mil. Nosso período zero. Não existe amortização no período zero. Não existe juros no período zero. E não existe parcela a ser paga no período zero. Acabou. Essa é a brincadeira a princípio. Repara que por enquanto não teve muito passo, muito cálculo para ser feito. Só peguei nossos elementos, tá lá. Depois, na sequência, período começa no zero e vai até o fim do parcelamento, no pagamento da última parcela. E no período zero, você só tem saldo devedor. Acabou. Agora começa a brincadeira. O nosso primeiro passo vai ser o cálculo da amortização. Pedrão, como que eu faço a amortização? Não gostei desses 2 pontos, já mudei. Como que eu faço a amortização? Basicamente, você vai pegar o saldo devedor, SD, né?
dividido pelo número de parcelas. Então acabou. O primeiro passo é esse. Você vai pegar, para calcular a nossa amortização, você vai pegar o saldo devedor dividido pelo número de parcelas. Então, no caso, saldo devedor 24.000, o número eu vou deixar maiorzinho, dividido pelo número de parcelas, que no nosso caso são 6 parcelas, e 24.000 dividido por 6 vai dar para a gente 4.000 o valor da amortização. Acabou. Primeiro passo. Tá, Pedrão, agora tem que calcular a amortização para todo mundo, passo a passo e tal. Não, né, irmão? O sistema chama sistema de amortização constante, ele é constante, vai ser sempre igual. Então, este 4.000 é o valor da amortização em todas as parcelas. Então, lá no período 1, a amortização vai ser 4.000, período 2, 4.000, e 4.000, e 4.000, e 4.000. Opa. Tá lá. Sistema de amortização constante, todos os meses, mesma amortização, R$4.000. Agora, o que é amortização? Amortização é o quanto eu diminuo o meu saldo devedor. Lembra? Por exemplo, que você paga uma parcela, você tem a amortização, que é o fator que realmente faz com que você diminua o valor da sua dívida, e tem os juros embutido ali, porque você não pagou no período zero, enfim. Então, a amortização é o que eu diminuo no saldo devedor mês a mês. E eu acho até que eu estava aqui na frente, não fui checar, tá tudo lindo, não estou. Então, a amortização é o que eu diminuo do meu saldo devedor mês a mês. Então, nosso segundo passo, saldo devedor de cada período. Você vai calcular o saldo devedor de cada período. Como que eu faço isso? É só você pegar saldo devedor menos amortização. Pedrão, mas o saldo devedor não é 24.000? 24.000 é no período zero, quando você começa a sua dívida. Só que conforme você vai pagando as parcelas, você vai diminuindo esse saldo devedor. Então, você vai pegar sempre o saldo devedor anterior, o que você tinha, e tirar a amortização que você pagou. Então, vamos lá, presta atenção. Eu vou copiar isso aqui só para facilitar a minha vida em relação à posição dos dados, mas não copiei isso que eu vou alterar tudo, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, eu tinha um saldo devedor de 24.000, no primeiro mês eu vou pagar uma amortização de 4.000. Então 24.000 menos 4.000 vai dar 20.000, certo? Repara, esse saldo devedor é no encerramento do mês. Então eu devia 24.000, vou pagar a parcela que tem amortização e juros embutido e vou terminar o primeiro mês com o saldo devedor de 20.000. Então, este saldo devedor é o encerramento do mês. Eu finalizo esse mês devendo 20.000. E isso continua. Depois, estava devendo 20.000, tirei 4.000, estou devendo 16.000 agora. Depois, na sequência, estava devendo 16.000, tirei 4.000, estou devendo 12.000, tirei 4.000, estou devendo 8.000. Aqui mais bonitinho. Depois, estava devendo 8.000, tirei 4.000, sobrou 4.000. E aí, por fim, estava devendo 4.000, tirei 4.000, sobrou 0. Pedrão, isso faz sentido, irmão? Isso faz sentido? Terminou em 0? É lógico que faz. Esse é o saldo devedor, lembra, no final do nosso mês. Então, lá quando eu tenho o período 6, quando eu pago a sexta e última parcela, a dívida acabou. Justamente porque o saldo devedor aqui ficou 0. Então sempre, tá? Já guarde no coraçãozinho de vocês, sempre no período 0, no período 6, perdão, o último período no caso, o saldo devedor tem que ser 0, porque representa o fim da nossa dívida. Beleza? Tranquilão? Então, primeiro passo até aqui. A gente calculou a amortização. Primeiro passo, amortização, vou deixar em azul e vou até pintar aqui em azul para ficar bonitinho, para seguir o roteiro. Depois, segundo passo agora,
calculamos o saldo devedor mês a mês. Deixa esse em verde. E agora, próximo passo. Terceiro passo. Em vermelho, porque aqui vai ser os juros. Terceiro passo. Cálculo do juros. Como que a gente faz isso? Basicamente, saldo devedor multiplicado pela taxa de juros. Então você vai pegar o saldo devedor que você tinha e vai multiplicar a taxa de juros em cima dele. Então vamos lá começar. Deixa eu até pegar uma flecha bonitinha aqui pra gente. Essa está boa. Tchururu, 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 tchururu. Então lá, nosso saldo devedor inicialmente, acho que assim tá bom. Nosso saldo devedor era de 24 mil. Então, a gente tinha uma dívida de 24 mil, passou um mês, depois de um mês, a gente ainda está devendo 24 mil, porque a gente não pagou nada ainda. Desses 24 mil, eu vou ter uma taxa de juros incidindo, nosso caso do exemplo, uma taxa de juros de 1%. Então, eu vou calcular 1% a taxa de juros do nosso saldo devedor. 24 mil vezes 1% vai dar 2.400. De novo, vou copiar isso aqui só para facilitar minha vida. Então, falei 2.400, perdeu 240, tá? Então, 1% de 24 mil vai dar pra gente 240. Então, os juros da primeira prestação vai ser de R$240. Só que o saldo devedor, ele vai se atualizando. Então, obviamente, o meu juros vai diminuindo. Então, eu sempre vou calcular em cima do que eu estava devendo. Então, lá, devia 24 mil, passou um mês, os juros é 240, amortização 4 mil, paguei a parcela, diminuiu a minha dívida, agora é 20 mil. Quando eu vou para o próximo mês, eu agora não estou mais devendo 24 mil, agora eu estou devendo 20 mil. Então, 1% em cima de 20 mil vai dar R$200. Então, no segundo mês, nossos juros, R$200. Depois, agora eu estou devendo 16 mil, calculo 1% disso, 160. Depois, estou devendo 12 mil, calculo 1% disso, 120. Depois, estou devendo 8 mil, calculo 1% disso, 80. E por fim, estou devendo 4 mil, calculo 1% disso, 40. Então, esse é o nosso juros, sempre calculado em cima do saldo devedor no mês anterior. Por que isso? Porque o saldo devedor diminui só depois de pagar a parcela. E dentro da parcela eu tenho juros embutido. Beleza? Tranquilão? E aí, este foi o terceiro passo. Vou deixar aqui em vermelhinho para todo mundo visualizar bonito. Tá lá em vermelhinho. E aí, para finalizar, só falta o último passo. Jogar um pouquinho para cima só para eu não cobrir. Em amarelo, fica um pouco difícil de ver, eu dou uma engrossada na coisa. Ficou mais bonito. Vou deixar todo mundo assim. Pronto. Para finalizar, então, o nosso quarto e último passo, o cálculo da parcela. E o que vai ser a parcela? Bem simples. Parcela vai ser a amortização mais os juros. Só somar a amortização com juros que você tem o valor da parcela. Então, vindo para a última coluninha que a gente tem. Mesmo esquema. Primeiro mês, amortização 4 mil, juros 400, 4.240. Segundo mês, amortização 4 mil, juros 200, 4.200.
4.000 com 160, 460, 4 com 120, 420, 4.000 com 80, 4.080 e nossa última parcela, 4.040. Repara, nossas prestações todas decrescentes, como eu disse que seria, e o motivo disso é muito simples. Se o sistema de amortização constante ele tem uma amortização constante e, obviamente, um saldo devedor decrescente, porque se o saldo devedor não diminuísse, a gente nunca ia acabar com essa bagaça, certo? Então, como o saldo devedor é decrescente e os juros é calculado sobre o saldo devedor, o juros sempre vai ser decrescente. Somado a uma amortização constante, a parcela acaba tendo sempre valores decrescentes. Tranquilo? Crises? Dúvidas? E tá lá, agora com isso você sabe tudo sobre como funciona o saque e como montar a tabela do zero, o que significa que não pode ter questão que atrapalhe sua vida, já que você sabe montar, mesmo que você tenha a situação do zero. Agora, é lógico, para você entender a amortização, é importante que você entenda legal como trabalhar com porcentagem. Então, vou deixar aqui no cantinho um vídeo para você assistir depois e entender sobre isso. Nossa, embolou. Tudo sobre porcentagem, se você tiver dúvida sobre isso. E também, é lógico, não tem como calcular porcentagem ou fazer continha matemática sem saber as operações básicas. Então, deixo também aqui para vocês uma live enorme em que eu só trabalhei com operação básica para tirar qualquer dúvida sobre soma, subtração e principalmente multiplicação e divisão. E eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme, até uma próxima e tchau. Valeu!